Tasca mais uma vez trazendo conhecimento para você sair da bolha e começar a fazer com que o seu dinheiro trabalhe muito melhor para você. Hoje eu quero montar aqui uma playlist com 3 vídeos explicando direitinho o que é cada jargão do mercado financeiro, como é que funciona cada um dos indexadores, como é que a gente pode montar uma carteira, como é que a gente pode economizar mais dinheiro, investir melhor, fazer esse dinheiro trabalhar melhor para você. E também como é que a gente paga menos imposto, né, com planejamento financeiro. Então a primeira coisa que eu queria começar falando é que a poupança não é o investimento mais seguro que tem no Brasil. Muita gente deixa o dinheiro parar na poupança porque acha que tem liquidez, que é seguro e que a rentabilidade é o quê? Mas eu vou dizer para vocês que hoje a poupança, com a taxa Selic acima de 8,5%, ela vai pagar uma média aí de 6% mais TR. Tá? Eu vou explicar cada um desses detalhes técnicos, mas para você saber, hoje a taxa Selic, né, hoje a gente está em outubro de 2025, a taxa Selic está em 15% ao ano. Então, se você está na poupança, você está ganhando 6%. Então, você está deixando mais do que o dobro, só por estar na poupança e por não estar buscando esse conhecimento, mas, graças a Deus, você está aqui buscando e aprendendo, entendendo que você vai ter um investimento mais seguro e uma rentabilidade maior. E isso é educação, isso é conhecimento. A primeira coisa que eu queria comentar para vocês é entender o que é Selic, né? O que é CDI. A maioria dos investimentos que a gente vê, principalmente os investimentos bancários atrelados a algum tipo de CDB, LCI, LCA, eles são atrelados ao CDI. O CDI nada mais é do que uma taxa interbancária que os bancos se emprestam dinheiro. Então tem a taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central, pela autonomia dele, ele consegue definir, então ele vai subindo, vai descendo. Quanto maior a inflação do Brasil, mais ele vai subindo a taxa Selic, para conter essa inflação. Pensa que a gente quer comprar uma Coca-Cola, uma garrafa de 2 litros, só que só tem uma no mercado e tem 10 pessoas indo comprar. O mercado, ele vai ver que tem muito dinheiro chegando e ele vai vender essa Coca-Cola por 100 reais, 200 reais. Então a inflação aumentou. E uma das formas de fazer com que tenha menos pessoas querendo comprar essa Coca-Cola é aumentando a taxa Selic, porque daí as pessoas vão deixar o dinheiro investido, né, ao invés de comprar Coca-Cola, porque pô, tá rendendo mais no banco, por que eu vou sacar esse dinheiro para comprar uma Coca-Cola agora? Eu vou esperar quando a Selic cair. Então a Selic, ela é definida pelo Banco Central, hoje ela está em 15%, tá? Então ela flutua em cada uma das reuniões que está tendo do cupom, são então 8 reuniões do cupom a cada ano, né, a cada 45 dias que eles definem se vai subir, se vai cair. Então, não necessariamente hoje está 15%, daqui 45 dias ela pode estar menor ou maior. Qualquer investimento que a gente for fazer hoje na taxa Selic, ela vai pagar 15%. Tá, mas e o CDI? O CDI é 0,1 abaixo da Selic, que é o que o banco negocia. Se a taxa Selic está em 15%, o CDI está em 14,9. Essa é a taxa interbancária diária. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue investir numa LFT. LFT é um título do governo. A gente entra ali no próprio site do Tesouro Direto e a gente consegue se cadastrar. A gente pode comprar uma LFT, né? Por exemplo, uma LFT para 2028, que ela vai pagar ali essa taxa, né? Praticamente perto aí dos 15%. E a gente consegue vender. Tem o ambiente Selic, ele tem muita liquidez, facilita em caso tiver alguma crise, por exemplo, a LFT é um dos instrumentos que paga mais rápido, que o ambiente Selic seja mais rápido, principalmente para dar liquidez para que as coisas continuem engrenando. Então a gente já sabe o que é CDI. Mas beleza, agora eu quero comprar um CDB, uma LCI, uma LCA. Está dizendo para mim que o CDB ele vai para 2029, ele tem uma taxa de 120% do CDI. Então o que significa, tá? Significa que se 100% do CDI hoje é 15% ao ano, 120% do CDI significa 20% maior do que a CDI, né, do que os 15%. Então a gente vai pegar 20% a mais, que daria 18%. 18% no período que está a Selic hoje. Daqui 45 dias, vamos dizer que a taxa Selic esteja em 10%. Então você vai estar ganhando 20% a mais do que 10%, que seria 12%. Então ele vai ficar flutuando conforme a Selic vai flutuar. Tá? Mas você sempre vai ganhar 20% a mais. Aqui é legal ficar atento. Atualmente, se a gente ficar mais de 2 anos investido num CDB, a gente vai conseguir diminuir a alíquota do imposto de 22,5% para 15%.
Tá? Então a gente tem uma redução de 7,5%. Então uma das vantagens de pegar um título, um CDB mais longo, é conseguir uma taxa maior e conseguir também uma redução do imposto de renda. Mas aqui a gente abre mão da liquidez. E aí tem dois formatos que a gente pode fazer. Existe um CDB de liquidez diária, a gente tem uma LCI e uma LCA de liquidez diária, né? Ou a própria LFT. LFT também tem imposto, então se a gente sair depois de 2 anos, a gente vai pagar 15% sobre o lucro. Se a gente sair dentre um ano e 2 anos, a gente vai pagar 17,5% de imposto. Se a gente sair depois de 6 meses e 1 ano, a gente vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. Se a gente sair antes de 6 meses, a gente vai pagar 22,5%. Tá? Então se a gente ganhou R$100 mil de lucro, a gente vai pagar R$ 22.500 de imposto que vai ser retido da fonte, né? A própria corretora vai fazer isso. Agora a gente já entendeu como funciona a Selic, como é que funciona o CDI. Um CDB, então, você está emprestando dinheiro para o banco. É importante frisar também, existe uma taxa chamada IOF. É um imposto criado que nos investimentos ele vai funcionar de forma decrescente até os 30 dias. Então, se você investiu e você sacou no dia seguinte um CDB, você vai pagar os 22,5% de imposto, porque você sacou antes dos 6 meses, e também você vai pagar 96% de imposto sobre esse teu rendimento. Tá, então não vai sobrar nada, porque tem o IOF, né? Então o ganho é muito pouco. A LCI, por mais que ela seja isenta de imposto, ela tem tributação de IOF. O CDB, ele tem imposto e tem IOF. Já a LCA, ela não tem imposto e ela não tem IOF. Então, se você vai fazer alguma operação dentro dos 30 dias, a LCA, né, de liquidez, faz mais sentido para essa operação. Vamos falar uma outra parte que também é muito importante, que seria a inflação. A inflação, ela é calculada em várias cidades principais do Brasil, vários produtos, calculada pelo IBGE, e ela vai dizer quanto que está tendo de inflação, essa mescla toda de vários produtos, e vai falar o quanto que as coisas estão custando mais caro, tá? Então, existem investimentos que a gente vai estar atrelado ao IPCA, que a gente fala que é inflação. Então, se a gente está falando que a gente vai pegar um título, uma renda fixa, por exemplo, que é IPCA mais alguma coisa, significa que a gente vai ganhar a inflação e mais uma taxa fixa. Então, por exemplo, em 2023, economia da Argentina, a inflação chegou a bater 100%. Então pensa, se algo hoje custava R$1, esse ano ela dobrou de valor. A gente comprava café por 20, agora ela está R$40. Então, a inflação, ela mais que dobrou nesse período e mais a taxa fixa. Então, tu sempre vai corrigir os teus investimentos, eles estão atrelados à inflação. O teu poder de compra vai se manter. Tu tem 50 mil, a inflação dobrou, vai ter R$100 mil, mais uma vantagem ali que seria a parte pré. Então, se tu vai pegar um título hoje que ela vai te proteger da inflação, ela sempre a gente chama de híbrido. Vai ter a parte de inflação e vai ter a parte pré-fixada, tá? Então vamos lá. IPCA mais 8% ao ano. Significa que você vai ganhar a inflação corrigida, que ela corrige todo dia, mais os 8%, que seria os juros do teu empréstimo. Tá? Então, se a inflação no Brasil for 1.000%, tu vai ganhar 1.000% mais os 8%. Então, a inflação ela é muito importante para a gente ganhar acima da inflação, né? O teu poder de compra manter e tu ter sempre a correção do teu poder de compra. E por fim, a gente vai falar do pré-fixado. Pré-fixado é, por exemplo, hoje a taxa de juros é 15%, tu travou a 15%, até o fim do período dessa renda fixa. Ela pode ser um pouco arriscada, que nem eu estava falando, né? Se a inflação subir 100%, tem uma taxa de 15%, talvez não é tão bom assim. Mas se a gente manter uma taxa de 15%, os juros do Brasil, se ele cair para 8%, pô, tu tem o dobro, né? Tu tem praticamente o dobro, tu tem 15% ao ano, enquanto está sendo comercializado rendas fixas de 8% ao ano. Cuidado com o pré-fixado, ele pode ser muito bom, caso os juros caiam, mas ele pode ser muito ruim se a inflação ela sobe muito, se a Selic sobe muito também. Então aqui a gente já entendeu como é que funciona o pós-fixado, que seria o CDI, a inflação, que seria o IPCA, e o pré-fixado. Como realmente fazer o teu dinheiro trabalhar de forma mais eficiente. A poupança vai sempre te entregar abaixo da Selic. Então por que você não investe em algo que vai te render mais, algo que vai ser mais seguro e que vai ter mais liquidez? A grande ideia aqui não é dizer o que você tem que fazer, mas sim te dar consciência que existem muito mais formas de você investir. Através da taxa Selic, a gente consegue pegar uma renda muito mais atualmente, que está entregando mais que o dobro. Claro que ainda tem que descontar o imposto, mas mesmo assim vale muito mais a pena. E aí, se você tem um dinheiro na poupança, na minha visão é como se você tivesse um apartamento, você não
quer alugar, você só quer deixar ele valorizando. Então isso seria mais ou menos a correção da poupança, mas não necessariamente você tem que ganhar só isso, alugar ela, você tem que fazer esse apartamento também gerar fruto. Por isso que a gente tem que investir em algum tipo de produto, né, de solução que agregue muito mais do que simplesmente o básico, extrair o máximo daquilo, né? Porque se você puder ganhar 1.000, 2.000, 100.000 reais a mais por ano por causa de um pouquinho a mais de conhecimento, por que você não vai fazer isso, não? Então vem comigo, na aula 2 eu vou te contar mais sobre como você montar uma carteira mais eficiente de investimento. Te vejo lá.